aqui é a Daniele. Bom, hoje eu tô aqui para falar um assunto muito sério. Para algumas pessoas pode até ser um pouco uma cutucada na ferida, né? Mas não é esse o propósito desse vídeo, né? Hoje eu vim aqui falar sobre leveza, né? Sobre despertamento. Então a nossa vida é de sobe e desce, né? Uma vez a gente está estressada, outras vezes a gente está feliz, alegre, triste. E ao final desse vídeo eu tenho certeza absoluta que você vai pensar, poxa, Daniele tinha razão. Caramba, é verdade. Por que eu não pensei nisso antes? O que acontece? Eu tô aqui porque eu fiz um material e distribuí. Quando eu me dei conta, né, de mim, do que eu estava fazendo, do mundo que eu vivia, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer esse material aqui e vou distribuir. E aí as mensagens que eu recebi foi de uma surpresa, né, imensa. Então por isso que hoje, para poder expandir essa mensagem, né, hoje eu tô aqui gravando o vídeo e daqui a pouquinho você vai ver essas mensagens que eu recebi que eu fiquei muito surpresa. Na minha cabeça era algo muito bobo, mas quando eu percebi que muita gente precisava ver, né, essa mensagem, esse conteúdo para ter um despertamento. Eu recebi uma mensagem que ela falava exatamente assim: poxa, Daniele, isso aqui foi o meu pontapé. Outras mensagens, o meu pontapé inicial, outras mensagens dizia: poxa, Daniele, o que você enviou aí, o que você compartilhou vai servir para mim, para eu poder recomeçar. Então por isso que hoje agora, né, tô aqui fazendo esse vídeo, porque eu vou estar falando sobre despertamento, né, sobre leveza. O que acontece? Quando eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar em um cursinho, 10, 15 minutos da minha casa. Sendo que dos 15 ao 22 anos era um curso maravilhoso, era um trabalho bom, sendo que eu já estava ficando muito cansada. E desde dessa idade eu já priorizava o meu psicológico, a minha mente. E aí eu falei, caramba, isso daqui tá me deixando muito cansada, porque era de segunda a sábado, tinha dia que eu chegava às 11 da noite para no outro dia acordar cedo e voltar. E aí o dono, né, o responsável lá do curso, falou assim, Daniele, não se preocupa não que eu tô arrumando alguém para ficar com você. Eu falei assim, beleza. Mas sim, eles conseguiam arrumar pessoas para estar ali me ajudando, mas a pessoa não ficava, né? Tem gente que não ficava por muito tempo. Cada um tem a sua realidade de vida, né? Então, assim, tinha uns que ficavam pouco, uns 2, 3 meses, outros ficavam 6 meses, mas não fixava ninguém. E lá era eu, às vezes, dando aula, ministrando aula, atendendo o telefone, e os próprios donos iam, às vezes, lá para poder dar um help, mas mesmo assim eu já estava cansada, muito, já estava ficando abatida. E aí, sendo que eu nunca tomei decisões assim de uma hora para outra, eu sempre me reconheço, eu falo, poxa, tem alguma coisa de errada comigo. E aí eu fui conversando e falei, olha, não tem como, eu tô saindo, mas antes disso eu já tava prevendo, poxa, eu vou sair daqui e vou fazer o quê? Enfim, pedi demissão, eles ficaram muito tristes, também não entendi o porquê, mas eu expliquei, né, que eu já tava esgotada, né, fisicamente e mentalmente, porque eu tava ali sozinha praticamente todos os dias. E aí eu falei com meu esposo, nessa época eu já tava casada com ele, e aí não passou muito tempo, eu fiquei grávida. E aí eu pensei, poxa, caramba, o que eu vou fazer? E aí eu tive a ideia, como eu ministrava aula, né, curso de informática, falei, quer saber, eu vou botar um negócio aqui em frente de casa, um papelzinho, que eu faço xerox, imprimo, digitalizo, faço artes para personalizar, e assim foi. Foi começando, daqui a pouco eu vi pessoas, né, que tinham um negocinho, uma lojinha, me pedindo para fazer arte para banner, cartãozinho, enfim, eu fazia essas coisinhas assim. Eu falei, poxa, caramba, e aí o meu filho tava, enquanto meu filho tava dormindo, ou no berço, ou brincando, né, eu tava ali, fazendo lá os serviços. Sendo que o que acontece? Eu não digo só em um estado, não, né, eu acho que o mundo todo tá num momento de muita violência, né, digamos assim. Você, eu tenho quase certeza que já teve aquele pressentimento, aquela angústia de, poxa, caramba, parece que vai acontecer algo, ou algumas pessoas até falam de energia também, né? E aí nesse meu bairro, era um bairro, poxa, maravilhoso de se morar também, e toda vez que passava pra subir a rua de casa, eu falava com meu esposo, caramba, tô sentindo alguma coisa estranha, toda vez que sobe essa rua de carro, eu sinto alguma coisa estranha. E aí, tá, enfim, toda vez eu sentia. E aí, bom, um belo dia eu
A gente entrou, não sei se a gente estava no cinema ou no shopping, enfim, a gente subiu essa rua, era umas 9 horas da noite mais ou menos, e eu vi uma movimentação, gente correndo. E eu falei, caramba, Leandro, que é o meu esposo, eu falei assim, caramba, dá ré que a gente não tava entendendo nada. Daqui a pouco a gente ouve alguns disparos. Pronto. Aí eu desengatilhei, né, o meu cinto de segurança e já fui para trás do carro, abracei meu filho. Agradeço muito a Deus também pelos vizinhos que começaram a gritar, tem criança dentro do carro. E a gente não tava entendendo nada. E aí meu esposo conseguiu dar ré, a gente conseguiu parar em uma rua e aí eu desabei. Eu falei assim, não quero voltar para casa, porque assim, a violência já estava se tornando algo muito cotidiano, né, naquele bairro ali. E aí a gente já tinha um apartamentozinho, esse que eu vos falo, né, que o nosso plano era até alugar. Mas aí o plano foi por água abaixo, a gente veio morar aqui, né? Bom, aí o que aconteceu? A gente se mudou, os meus clientes também, tinha até gente que eu dava aula particular em casa, eu tive que deixar para trás, né, porque para poder recomeçar aqui no outro bairro, em outro local. Bom, eu falei, Leandro, vamos ter que começar do zero. A gente começou com um colchãozinho e aí foi indo, né? E eu falei, caramba, vou ter que arrumar um emprego, um trabalho. E aí eu consegui, mais ou menos de 40 a 50 minutos daqui. A equipe maravilhosa, trabalhei por um bom tempo lá também, sendo que aí aconteceu aquilo de novo. O que acontece? Como era uma empresa grande, a gente participava de um grupo, né, empresarial da área da educação, tinha muita demanda todos os dias. E aquilo já ia me desgastando, mas o principal motivo era o quê? Como tinha muita demanda, então era problema todos os dias. Então tinha responsável, como a gente lidava com criança e adolescente, tinha muito responsável que queria às vezes resolver, não estava conseguindo resolver, ia lá, colocar dedo na cara, gritar, às vezes ligava no telefone. E caramba, aquilo já estava me desgastando. Assim, quando você começa num emprego novo, você está aprendendo ali, tu vai, né, cotidiano, mas quando uma coisa fica rotineiro, aí você já vai desanimando, você já fica triste, aí às vezes tem um pico de energia. E aí eu pensei, caramba, cara, um salário mínimo para poder aturar isso, nada contra também, porque, poxa, Daniela, tem muita gente que precisa realmente tem que aturar, sim, mas, poxa, para e pensa, a gente desde criança é automático, não que alguém coloque isso na nossa cabeça, a gente estuda, aí alguns faz faculdade, já pensa em trabalhar para alguém ou para uma empresa, mas as pessoas que têm o pensamento de, poxa, vou ter um negócio só meu, são poucos, que até porque é um pouco difícil, até porque às vezes você tem que ter investimento, dinheiro para alugar loja, isso tudo. Enfim. E aí esse serviço já estava me desgastando muito, eu já estava ficando cabisbaixa. E aí eu falei, caramba, eu vou já procurar outra coisa. E eu vou conversando também com a minha liderança, que é uma liderança ainda maravilhosa. Mas isso já estava me desgastando muito. E aí teve um dia que eu cheguei em casa, sentei e eu fiquei pensando, caramba, cara, nossa, mais um dia. E aí, outra coisa, eu dormia já pensando no outro dia. Não dormia direito, porque a minha preocupação era, caramba, aquele responsável pediu para poder ajeitar, né, solucionar um problema, sendo que a central, que a gente tinha que mandar para a central primeiro, não me respondeu. E às vezes era 2, 3 responsáveis e às vezes, né, quase sempre, a gente ligava, olha, a gente não teve resposta, e aí tinha responsável que entendia, mas tem responsável que não entendia. Ah, é um absurdo, que de certa forma estavam no direito deles, né? E aí eu cheguei em casa e pensei, eu falei, caramba, cara, poxa, aturar isso por um salário mínimo, tem pessoa que ganha bem e atura também, não tem problema nenhum, né? Tem pessoas também que estudam para ser concursado também e recebe bem. E aí eu comecei a lembrar quando eu trabalhava para mim mesma, eu não era rica, né? Eu também não tô falando, você vai ser rica trabalhando em casa. Não é isso, quem sabe, né? Não é impossível. Mas quando é como se você pensa agora algo que te fez muito bem no passado, um momento muito feliz da sua vida. Traz leveza, né? Traz de certa forma um alívio, lembrança, é isso que eu tava sentindo. Eu falei, poxa, por que eu não posso de novo tentar? Era tão bom, sabe? Não era algo pra, poxa, eu tava rica, não, mas eu tinha um dinheiro, poxa, até
maior do que um salário mínimo e eu trabalhava em casa. Tinha problema, tinha uns probleminhas ali, mas eu mesmo resolvia. Às vezes era um erro de digitação, a pessoa ligava, poxa, Daniela, tá com erro de digitação. Eu falei, poxa, desculpa, ia lá corrigir, às vezes faltava uma vírgula, um acento, né, que passava desapercebido. Poxa, mas era meu lugarzinho ali, sabe, tava trabalhando em casa, perto do meu filho. Eu falei, quer saber? E aí, do nada, aqui vai aparecer os comentários, aqui embaixo, os comentários que eu recebi, as mensagens, alguns, porque foram muitos. E eu falei, quer saber? Tem muita gente que precisa disso também. Fiz o material ali rapidinho e pum, distribuí. E aí teve mensagem, Daniele, poxa, muito obrigado, caramba, isso mudou minha vida, nossa, meu pontapé inicial. Teve gente também que desabafou sobre, poxa, Daniele, lá na época do coronavírus, perdi tudo, isso aqui agora vai ser um recomeço pra mim. E esse material pra mim era algo simples, de como a pessoa pode trabalhar em casa, né, criando arte, digitação, que você também vai receber, tá? Você também vai receber. E olha aqui esses comentários, enquanto eu vou falando, olha só quantas pessoas, isso não era nem todos, tá? Eu coloquei aqui alguns. Então, isso que eu fiz despertou na pessoa uma certa leveza, um certo despertamento, que você, se não tiver esse despertamento de caramba, eu posso ter um negócio próprio, um negocinho pra eu começar em casa. Não tô falando pra você pedir demissão, mas é algo pra você já ir pensando, poxa, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso tentar? Claro que não é nada do dia pra noite, é degrau por degrau. Mas, poxa, você já vai começando aos pouquinhos. Tá? E é um material que eu ensino passo a passo como você criar artes no Word. Todo mundo tem Word, às vezes até no celular também, né? Então, assim, claro que no computador fica bem mais fácil, mas nesse material você já pelo menos vai ter o norte. Claro que existem diversas formas, mas você precisa pelo menos um negocinho para poder iniciar, começar. E esse material que eu vou te dar, eu vou enviar para você, você deve receber por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu ainda recebo algumas mensagens falando, poxa, Daniela, não tem nenhuma aula não, treinamento? Infelizmente não, mas eu tô pensando em fazer, tá? Mas só com esse material que você tem aí, você que quer, poxa, às vezes poxa, tá muito estressado, eu falei, quer saber? Eu vou pra praia, vou passar um fim de semana aí em Angra dos Reis, alguma coisa do tipo, e é um dinheiro que você vai gastar, mas você vai gastar não pensando, poxa, se eu pegar esse dinheiro aqui vai faltar pra pagar o cartão. Não, você vai gastar, cara, não vou gastar pra mim, né? Vou gastar com a minha família, sem preocupação de, poxa, esse dinheiro vai fazer falta. Assim, não é algo pra você ficar rico, milionário, não é isso. Mas, quem sabe, né? Não é isso. É algo pra você viver de boa, sabe? Com alívio, com tempo, né? Você mesmo tem o controle de tempo ali do seu serviço. Claro que vai ter dia que você vai trabalhar demais, mas aí é diferente, você faz o teu tempo. E o que eu fico mais aliviada é quando eu não perdi nenhuma apresentação do meu filho nessa época. Então, uma coisa que eu falei, caramba, vale a pena. Daniela, é fácil? Não, não é fácil, nada é fácil, porque você tem que estudar, você tem que ter conhecimento, e esse material já é um pontapé inicial, tá bom? Bom, no próximo vídeo, senão vai ficar muito, né, muito grande, eu vou te mandar por e-mail, deve aparecer aqui um formuláriozinho para você poder receber esse material, tá? Já para você já começar. Você deve receber por e-mail ou via WhatsApp. E aí, por e-mail mesmo, eu já vou fazer outro vídeo de como eu fiz para começar, tá? Qual foi o meu primeiro produto, né? Eu não tinha nem impressora ainda, então na realidade, eu gosto mais de ficar só na arte, né? Criar as artezinhas e enviar para a pessoa, que é uma economia para mim, que eu não sou muito boa de artesanato, e a pessoa também vai fazer do jeitinho dela. Mas se você quiser também fazer arte, tem cliente também, não, quero que você faça arte e monte também, nenhum problema. Mas aí eu vou te mostrar no vídeo que eu vou te mandar por e-mail como começar aí, tá bom? É isso, não quero me prolongar muito, é só algo para você, poxa, foi bom para outras pessoas, vai ser bom para você também, já poder começar aí, ter leveza, mais tempo, tá bom? Um forte abraço, te espero na próxima aula, tá bom? Tchau!